Mas o que é espiritual, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios 2,15. O Senhor está dizendo que o que é espiritual, ele compreende tudo que está à sua volta, porque ele é guiado por Cristo, ele tem a direção do Espírito Santo. Ele não age segundo a carne, ele abre a boca quando ele tem certeza, porque a revelação vem de quem a dá, que é Deus que está no céu. Então ele não age segundo a carne, ele age segundo o que o Senhor revela. Olha, nossas armas não são de milícia carnal, mas espirituais e poderosas em Deus, para aniquilar, destruir toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Altíssimo. Sabe por que não vai dar errado? Porque foi Deus que te falou. Se tu tem uma palavra do Senhor, tudo que tu tem entendido e compreendido, pede a Deus: Senhor, endireita minhas veredas, porque no mar vermelho tu abriu o caminho. Gente, o peso do mar é quando a gente se submerge numa profundidade que o nosso corpo não dá conta, é como ele explodir. E o Senhor, com a sua palavra, abriu o mar. Por que ele não pode? Lógico que ele pode também endireitar teus veredas, teus caminhos, te dar direção, porque ele é o cabeça. A gente pode movimentar a mão, o comando vem daqui. Cristo é esse, o cabeça. Pede sabedoria a Deus, pede o dom de discernir espíritos, para tu não ficar enganado diante de nada e nem de ninguém. A fé vem de ouvir, não é de ver. A pessoa carnal, ele está sempre assim, ó, julgando o outro, em vez de prestar atenção no que está ouvindo. Porque eu já vi Deus falar comigo por meio de pessoas que eu nunca imaginei. Ele abriu a boca da jumenta para falar com Balaão, para deixar o exemplo, até animal, um burro. Ele usou para falar, porque sabe poderoso é ele. Então o nosso coração tem que estar voltado em ouvir o Senhor. Olha, toda vez que eu sair de casa para ir na igreja, eu falo: Senhor, fala comigo, eu desejo ouvir a tua voz. Não teve uma vez para mim ir com esse propósito para ele não falar comigo. E eu já teve situação de eu dizer, de eu compartilhar, e o espiritual ele não discerne. E como o que não é espiritual é mentiroso, ele te tem por mentiroso também. Por isso que a gente tem que vigiar com quem vai contar as coisas da gente, os planos da gente. Porque quando eu contei algo desse tipo espiritual para alguém, a pessoa disse assim, ó: ah não, irmão, eu nunca vi algo assim, nunca vi do tipo e tal. Mas eu estava dizendo que eu já sabia. O culto foi à noite, desde de manhã o Senhor vinha ministrando no meu coração tudo que ele falou lá. Eu até chorei e falei assim: meu Deus, por que eu tenho que saber do que o homem disse, sendo que não é eu que vou pregar? E eu já sabia de tudo. Aí eu fui compartilhar com alguém que eu pensei que era amigo, quebrou as pernas. E esse mesmo um dia pegou na minha mão e me chamou de amigo. E o Espírito Santo falou dentro de mim: ele está mentindo. Toda vez que ele tem uma oportunidade, ele faz um comentário malicioso a teu respeito. Pois você acredita que depois de ouvir, eu vi com esses olhos. Por isso que Atos 2 diz: primeiro ouve, depois vê e depois fala. Eles ouviram um som, depois eles viram línguas repartidas como que de fogo. E terceiro, cada um falava conforme o Espírito concedia que eles falassem. Ninguém falava o que queria, falava o que Deus mandava. Aí, o que eu vou querer com uma pessoa dessa, hein?